Meu nome é Caçador e trago para vocês um caso bastante famoso entre os pesquisadores de fenômenos ufológicos, mas que ainda é desconhecido para a maioria das pessoas. A Batalha Celestial de Nuremberg. O tema dos OVNIs deixou de ser um assunto restrito a teóricos da conspiração e entusiastas excêntricos. Hoje, ele é amplamente debatido por cientistas e autoridades governamentais ao redor do mundo, sem tabus ou preconceitos. Não é de se admirar que milhões de pessoas acreditam firmemente que muitos dos objetos voadores não identificados avistados diariamente são de fato naves de origens extraterrestres. Em outras palavras, uma grande parte da população mundial acredita que temos sido e ainda somos visitados por seres de outros planetas. Essa ideia, que já foi alvo de intenso debate no passado, ganhou nova atenção recentemente. O renascimento do interesse pelos OVNIs pode ser atribuído a 2017, quando o New York Times publicou um artigo sobre o AATIP, Advanced Aviation Threat Identification Program, um programa secreto do governo dos Estados Unidos destinado ao estudo desses fenômenos. Pouco depois, vídeos de OVNIs foram divulgados, resultado de uma iniciativa liderada por Tom DeLonge, ex-integrante da banda Blink-182, Blink 182, através de sua organização To The Stars Academy. Esse cenário proporcionou uma aceitação mais ampla do tema, permitindo que mais pessoas se sentissem à vontade para discutir sobre os OVNIs. Assim, o fenômeno deixou de ser considerado uma mera teoria da conspiração e passou a ser visto como um assunto legítimo de investigação científica. Entretanto, é importante lembrar que há centenas, se não milhares de anos, nossos antepassados já testemunhavam fenômenos semelhantes no céu. Sem a tecnologia atual, tais eventos eram frequentemente interpretados como presságio ou sinais divinos. Naquela época, o fenômeno OVNI era encarado como algo tangível e real, possivelmente oriundo de outro reino. Numerosos relatos históricos corroboram essa perspectiva. Um exemplo marcante é o fenômeno celestial de 1561, que ocorreu sobre Nuremberg, na Alemanha. Acontecido na manhã de 14 de abril de 1561, esse evento é considerado por muitos pesquisadores de OVNIs como uma espécie de batalha no céu, e a descrição que circulou nas notícias daquela época reforça essa impressão. Aqui estão 10 aspectos importantes sobre o assunto. Antes de tudo, é importante esclarecer que a sigla OVNI não se refere exclusivamente a objetos extraterrestres. Em 1561, não contávamos com a tecnologia que temos hoje, então qualquer fenômeno observado no céu provavelmente não teria uma origem terrestre. No entanto, isso não o torna necessariamente incomum. Alguns céticos descartaram o fenômeno celestial de 1561 como a aparição de um cão do Sol ou outros eventos atmosféricos. Cão do Sol, um parelho ou falso Sol. Fenômeno óptico atmosférico que acontece quando a luz solar sofre refração nos cristais de gelo presentes nas nuvens, gerando pontos luminosos que se assemelham a sóis. Felizmente, a cobertura jornalística da época nos oferece uma visão do que ocorreu, e a ilustração de um artista sobre o evento revela que havia objetos de diversas formas e tamanhos no céu. Avistamentos em massa de OVNIs não são tão frequentes, mas ainda ocorrem. Um dos casos mais notórios e inexplicáveis aconteceu em 1997, Phoenix, Arizona, conhecido como Luzes de Fênix, onde milhares de pessoas relatam ter visto objetos voadores misteriosos entre as 19h30 e 22h30. E se retrocedermos cerca de 500 anos, encontraremos um fenômeno semelhante no céu da atual Alemanha. O evento celestial de Nuremberg foi testemunhado por toda a população da cidade, indicando que não se tratou de um caso isolado.
O avistamento em massa de OVNIs em Nuremberg foi um evento que deixou uma forte impressão nas pessoas. Sua importância foi tamanha que ganhou destaque em um noticiário ilustrado, que incluiu a ilustração do fenômeno e uma descrição minuciosa do que as testemunhas observaram. A história do fenômeno celestial foi registrada em abril de 1561 em uma xilogravura, criada por Hans Rolf Glaser, um impressor e gravador de Nuremberg. Sua obra mais conhecida, como era de se esperar, retrata o evento de Nuremberg. A ilustração tem dimensões de 26 por 38 centímetros e atualmente está preservada na Zentralbibliothek Zurich, na Suíça. De acordo com a reportagem, o evento ocorreu em 14 de abril de 1561. E assim a notícia foi relatada. Na manhã de 14 de abril de 1561, ao amanhecer, entre 4 e 5 da manhã, uma terrível aparição ocorreu no sol. E então isso foi visto em Nuremberg, na cidade, diante dos portões e no campo, por muitos homens e mulheres. O jornal descreve que os habitantes de Nuremberg testemunharam o que pode ser melhor caracterizado como uma batalha aérea, seguida pela aparição de um enorme objeto triangular negro. Um dos aspectos mais intrigantes mencionado na notícia de 1561 é a aparição do enorme objeto triangular negro. As luzes avistadas em Fênix foram descritas com esse mesmo formato. O noticiário de 1561 relata que após a aparição deste grande objeto no céu, ele caiu fora da cidade. Além do enorme OVNI triangular, as testemunhas relataram ter visto objetos esféricos e cilíndricos no céu. De fato, o artigo ilustra principalmente esses objetos esféricos e cilíndricos. Curiosamente, avistamentos de OVNIs com esses formatos continuam a ser relatados nos dias de hoje. Embora os objetos cilíndricos e esféricos pareçam ter sido os mais numerosos, o artigo também menciona a aparição de formas e tamanhos variados. O noticiário relata que os habitantes de Nuremberg observaram cruzes, globos, 2 crescentes lunares, uma lança negra e objetos tubulares no céu. Entre esses globos eram visíveis cruzes de cor vermelho sangue, intercaladas por faixas da mesma cor, que se tornavam mais grossas na parte traseira e na frente, flexíveis como hastes de junco. Junco, uma planta aquática com hastes longas e flexíveis. Misturada a elas estavam 2 grandes hastes, uma à direita e outra à esquerda, e dentro dessas hastes havia pequenos e grandes globos, somando 3, 4 ou mais. A notícia de 1561 descreve bem os eventos, mas também revela como as pessoas interpretaram o que viram. Em nenhum momento há referências a algo que possamos atribuir à tecnologia. O escritor Hans Glaser menciona que os habitantes acreditavam que os objetos misteriosos eram sinais de Deus. Abre aspas. Embora tenhamos visto um após o outro, muitos tipos de sinais no céu são enviados a nós pelo Deus Todo-Poderoso para nos levar ao arrependimento. Ainda somos, infelizmente, tão ingratos que desprezamos tais sinais e milagres de Deus. Fecha aspas. Nossos eternos agradecimentos a todos que nos acompanham nesta longa e incrível jornada pelos caminhos do desconhecido. Fiquem na paz.